Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo reine no coração de vocês, que essa noite seja uma noite abençoada para todos. Vamos pregar a palavra do Senhor sob o tema 70 vezes 7, o princípio do perdão, nos baseando no livro de Mateus, capítulo 18. 2 versículos serão referências para a nossa exposição nesse capítulo, os versículos 21 e 22. Mateus 18, versículos 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Fiquem à vontade, podem se assentar. Pessoal de casa também, nos acompanhe na reflexão da boa palavra de Deus que será ministrada. Nos tempos bíblicos, as dívidas eram assuntos do Código Penal. Nos tempos bíblicos, dívidas eram assuntos do Código Penal. Pessoas que não cumpriam os seus compromissos financeiros eram desapropriadas, presas, e os seus parentes eram entregues como escravos aos credores até que a dívida fosse devidamente quitada. Nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês, contexto histórico, Jesus contou a famosa parábola do credor incompassivo, que consta no mesmo capítulo 18 de Mateus. Essa parábola do credor incompassivo, trata-se da história de um homem que foi perdoado pelo rei, mas não demonstrou a mesma misericórdia a quem lhe devia. Poderíamos utilizar essa parábola como referência para nossa exposição nessa noite, mas não é sobre ela que nós iremos conversar. Até porque essa parábola foi contada durante um diálogo entre Pedro e Jesus. E é exatamente sobre esse diálogo entre mestre e discípulo que eu gostaria de conversar com vocês, pessoal que está aqui com a gente do templo, o pessoal que está em casa. Eu gostaria de utilizar esses 2 versículos que referendam a conversa de Jesus e Pedro para apresentar o valor do perdão nas relações interpessoais. Como estamos no mês do relacionamento, cujas mensagens abordam princípios das relações humanas, iremos considerar a relevância do perdão nos nossos relacionamentos. Esse diálogo, ele está registrado apenas nesses 2 versículos, versículos 21 e 22. E nesses 2 versículos, com base na pergunta de Pedro e na resposta de Jesus, antes do mestre contar a parábola, eu vou extrair juntamente com vocês 2 ensinamentos espirituais. O primeiro deles se baseará tão somente na pergunta de Pedro, sem a resposta de Jesus. E o primeiro ensinamento é esse que está exposto na tela aqui da igreja e na tela aí da sua televisão, você que está em casa. A prática do perdão nos ajuda a superar as decepções. Será que vocês podem, por favor, vocês que estão em casa, escrever aí no chat do YouTube, do Facebook, e você que está aqui, podem, por favor, repetir
o tópico desta mensagem, a prática do perdão nos ajuda a superar decepções. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado você de casa, que está aí colocando no chat do nosso YouTube e Facebook. A prática do perdão nos ajuda a superar decepções. O versículo 21 de Mateus 18 descreve Pedro inquirindo Jesus da seguinte maneira. Veja como Pedro pergunta para Jesus. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Perceba, meus irmãos, que Pedro não pergunta a Jesus se deveria perdoar os ofensores. Essa não era a dúvida de Pedro. Pedro não pergunta para Jesus se de fato tinha que perdoar. Sua dúvida era outra, que nós vamos abordar no decorrer da mensagem. Pedro tinha plena consciência que todo e qualquer relacionamento, para ser saudável, depende da prática do perdão. Seja o relacionamento conjugal, o relacionamento profissional, o relacionamento cristão, seja qual for o tipo de relacionamento, a prática do perdão é indispensável para mantê-lo estável. Convivendo com o Mestre, com tudo aquilo que Jesus havia pregado e ensinado, Pedro tinha aprendido que as decepções fazem parte da vida relacional. E dessa forma, a única maneira de conviver com alguém é cultivando o perdão. Pedro já tinha entendido que as frustrações e decepções fazem parte de qualquer relação interpessoal. Ouça bem, meu irmão, minha irmã. Não existe relacionamento imune às decepções. Se você convive com alguém que nunca lhe decepcionou, cuidado para não se acostumar com essa situação. Não duvide. Você está convivendo com um pecador. E a qualquer momento, esse pecador, a quem você atribui tanta confiança, poderá lhe decepcionar. Em algum momento, é certo, ficaremos decepcionados com as pessoas que amamos e confiamos. Você que admira alguém, é possível que em algum momento da caminhada, a pessoa que é alvo da sua admiração, ela vai lhe frustrar, ela vai lhe decepcionar. Por essa razão é preciso aprender a perdoar. Porque a qualquer momento ficaremos decepcionados. O perdão é uma espécie de dispositivo que nos ajuda a superar as decepções. Precisamos diminuir nossas expectativas em relação às pessoas e aumentar nossa capacidade de perdoar. Geralmente fazemos o inverso. Diminuímos nossa capacidade de perdoar e aumentamos nossa expectativa em relação às pessoas. Diminua suas expectativas e aumente sua capacidade de perdoar. Foi por isso que Pedro nem perguntou para Jesus se deveria perdoar. Pedro sabia que a todo instante alguém poderia pecar contra ele. Ele ouviu Jesus dizer isso muitas vezes. Se aprendermos a perdoar as decepções, se aprendermos a perdoar aqueles que nos frustram, que nos decepcionam,
evitaremos mágoa e rancor no nosso coração. O perdão evita que a decepção se transforme em mágoa. É um grande desafio não deixar que a decepção se torne em mágoa. Quando alguém nos trai, quando alguém não cumpre a palavra, quando alguém frustra a nossa expectativa, temos que tomar muito cuidado para que essa decepção não ultrapasse a fronteira do rancor. Porque a Bíblia diz, não deixe nascer no coração de vocês qualquer raiz de amargura. Como é que eu evito que surja amargura no meu coração? Com a prática do perdão. O perdão é o dispositivo que precisa ser acionado para que nós não deixemos que as decepções nos sucumbam. Por isso que o tópico da mensagem diz que a prática do perdão nos ajuda a superar as decepções. Se alguém te decepcionou de tal modo que você ainda não superou, se dói até hoje, é porque você precisa aguçar sua capacidade de perdoar. Você precisa fazer um remeleixo no seu coração. Sacudi-lo. Sacudir o pó da tua alma. Para que a tua capacidade de perdoar seja maior do que a tua expectativa em relação às pessoas. Na convivência, ao invés de exigirmos que as pessoas não nos decepcionem, devemos estar preparados para perdoá-las. Exija menos das pessoas e as perdoe mais. A prática do perdão contribui para a saúde relacional. Pessoas que perdoam têm mais facilidade para conviver. Pessoas que liberam perdão mais facilmente convivem de maneira mais saudável. São mais leves. Aumentam a qualidade de vida. O perdão te oferece qualidade de vida. A prática do perdão nos ajuda a superar a decepção. Lembre-se disso. Aprendemos essa verdade, esse ensino, com a pergunta que Pedro fez. A pergunta de Pedro já nos ensina. Porque Pedro já entende que precisava perdoar. A sua dúvida era quantas vezes tinha que perdoar. Então, no questionamento de Pedro, a gente aprende essa verdade. A prática do perdão nos ajuda a superar decepções. Com a resposta de Jesus, a gente aprende uma segunda lição. Ouça-me e veja o que a gente aprende. A prática do perdão nos torna parecidos com Deus. A prática do perdão nos torna parecidos com Deus. Será que vocês podem, por favor, fazer o que fizeram no primeiro tópico? Vocês repetirem. Dessa vez eu não vou falar para vocês repetirem, porque já está escrito na tela. O pessoal de casa pode escrever aí no chat. E está aqui no telão da igreja. Só no 3. Vocês falam, por favor. 1, 2, 3. Muito bem. Pedro havia perguntado a Jesus sobre a quantidade do perdão. A resposta do mestre está no versículo 22 de Mateus 18. Vai aparecer na tela. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguns judeus, naquele tempo, acreditavam haver um limite para perdoar os ofensores. Uma dessas crenças judaicas sugeria que o perdão deveria ser concedido no máximo 3 vezes. Isso significava que a partir do 4º pecado que alguém cometia contra você, você estava livre para odiar o ofensor. Essa crença cultural dizia que você tinha obrigação de perdoar até 3 vezes. A partir da 4ª vez, você perdoava se quisesse. E quando Pedro pergunta a Jesus, Pedro é generoso. Porque Pedro tinha consciência da cultura do perdão
até o terceiro pecado. E Pedro, provavelmente conhecendo a personalidade de Jesus, o seu caráter misericordioso, Pedro imaginou que Jesus iria multiplicar a quantidade do perdão que deveria ser oferecido. Por isso que Pedro diz: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Talvez Jesus vai dizer: olha, 3 é pouco, tem que ser 6 e mais 1 de quebra. A resposta de Jesus é emblemática. Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Claro que a resposta do mestre é uma hipérbole, é um exagero gramatical. Jesus está fazendo um cálculo exagerado para revelar que devemos perdoar quantas vezes for necessário, da mesma forma que Deus nos perdoa. Jesus está utilizando um recurso da oratória. Não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Quando a gente não tem sabedoria para interpretar a Bíblia, a gente não consegue discernir os recursos da oratória dos pregadores da Bíblia. Eu, quando era garoto, descobri esse texto, eu imaginei que o perdão era até 490 vezes. E eu fiquei imaginando, olha, a gente tem que perdoar como Deus nos perdoa. Então Deus me perdoa 490 vezes, então tem que tomar cuidado. Eu só posso pecar 489. Adolescente é muito criativo, né? A imaginação vai longe. Eu me lembro que, quando adolescente, eu estava muito animado com a fé e não entendia essa palavra, eu comecei a economizar pedido de perdão. Eu não vou pedir perdão todo dia não, porque senão estou gastando os meus 490. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Textos literais são interpretados literalmente. Textos figurados são interpretados figuradamente. Jesus está fazendo uso da hipérbole. O perdão é ilimitado. Nem faça conta. Deus te perdoa ilimitadamente. E Jesus está dizendo para Pedro que o perdão que a gente concede às pessoas precisa também ser ilimitado. Você já parou para pensar quantas vezes a gente põe limites ou condições para perdoar alguém? Sabe aquela frase, olha, eu te perdoo desde que seja a última vez. Olha, eu te perdoo, mas não faça de novo. A gente põe limites e põe condição. O nosso perdão, via de regra, ele tem essa dupla característica. É um perdão limitado e condicional. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Não foi dessa forma que Jesus ensinou. O perdão concedido por Deus é ilimitado e sem exigências. É assim que Deus perdoa. O perdão dele é ilimitado e não faz qualquer exigência. Por isso que o perdão é gratuito, é por meio da graça. Você não paga penitência para ser perdoado. Você não faz preces para ser perdoado. O perdão não inclui exigências da parte de Deus. Por isso que eu e você não podemos exigir nada de quem nos ofende. Precisamos liberar o perdão. Precisamos perdoar do mesmo modo que Deus nos perdoa, para que a gente seja parecido com Ele. O teu papel e meu papel nessa vida é a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. Qual é o pai, qual é a mãe que não se sente feliz quando alguém diz que o seu filho parece com eles? Se eu chegar para a irmã Cristina e disser, olha, a Ana parece muito com a senhora. A Alexandra parece mais com o Claudemir. Para quem não sabe, a Ana e a Alexandra são gêmeas. Estou fazendo uma hipérbole, lógico. Uma brincadeira. Mas qual é o pai, qual é a mãe que não se sente feliz quando alguém diz, olha, esse filho parece muito com você, tem os teus olhos, ele tem o teu jeito de andar, ele tem a cor dos teus cabelos, o teu jeito de falar.
Deus, quando olha para você, Ele quer você parecido com Ele. Por isso que Deus se preocupa tanto que você ouça a sua voz e ponha em prática as suas verdades, para que você tenha um caráter parecido com o dele. Jamais conseguiremos ser parecidos com Deus nas nossas características físicas, porque Deus é espírito, nós somos matéria. O único modo de nos assemelharmos a Deus é por meio do nosso caráter. E quanto mais a gente perdoa, mais parecido com Deus a gente é. Assim como Deus perdoa ilimitadamente, sem fazer exigência, eu e você temos que agir da mesma forma. Se magoaram você uma vez, perdoe. Se a mesma pessoa magoou 2 vezes, perdoe. Se ela magoou 7 vezes, perdoe não as 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não faça exigências, porque ela vai pecar contra você muitas e muitas vezes. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a perdoar como somos perdoados. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O tamanho do nosso perdão precisa ser do tamanho do perdão que Deus manifestou a nós. Não podemos oferecer menos para quem peca contra a gente. Porque o próprio Jesus disse, se nós não perdoarmos os nossos ofensores, Deus não nos perdoará. Deus não nos perdoará. E acredite, ninguém nessa vida vai pecar contra você mais do que você pecou contra Deus. Se todas as pessoas do universo pecassem contra você, te fizessem mal, a tua dívida para com Deus seria ainda maior do que todos os pecados juntos contra você. Percebe? Leia depois a parábola do credor incompassivo, no contexto do capítulo 18. O homem que estava disposto a pedir perdão ao rei. Eu fiz um cálculo contextualizado, a dívida do homem para o rei era bilionária, impagável. O rei perdoou bilhões. A dívida do seu par, do seu devedor, o homem a quem ele não quis perdoar, era irrisória. Quando você pensar em não perdoar alguém, lembre-se do tamanho do perdão que Deus te ofereceu. E Deus quer que você também ofereça um perdão com a mesma grandeza. Devemos perdoar sempre, e sem exigir qualquer coisa de quem nos pediu perdão. Isso nos ajudará a vivermos bem no matrimônio, a vivermos bem com os nossos filhos, com os nossos pais, a vivermos bem com os nossos colegas, na igreja. Deus nos perdoa todas as vezes que suplicamos sua misericórdia. Essa mesma disposição deve existir no nosso coração para liberar perdão aos que nos ofendem. O fato de termos perdoado não significa que concordamos com os erros. Ouça bem isso. Quando você perdoa, você não está concordando com o erro que foi cometido contra você. Você pode ser veemente contra o erro. Quando você perdoa, você está perdoando o infrator e não a infração. Você está perdoando as feridas que foram feitas contra você. Perdoamos para curar nossos traumas, para curar nossas feridas e para permitir que os nossos ofensores sigam em paz. A palavra perdão, etimologicamente, ao menos no tempo de Jesus, ela tem o sentido de deixar e ir embora. Era o termo utilizado quando o navio estava preso pela âncora, e os marinheiros queriam dizer que iriam embora, que a embarcação iria embora.
Então eles utilizavam a palavra perdão e alguém puxava a âncora. O navio seguia em paz. Quando você perdoa, você deixa que as pessoas sigam em paz. Você vive em paz. Aquele peso não fica ancorado na sua alma. O navio de ressentimento, de frustração e decepção, ele vai embora. Deixe ir embora. Perdoe. Perdoe como Deus perdoou você. Perdoe sem exigência. Perdoe ilimitadamente. Por gentileza, fique em pé, por favor. Nós vamos orar, nós vamos conversar com Deus, pedir a sua graça, pedir a sua misericórdia. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que abençoe aquilo que nós acabamos de ouvir da parte dele. A palavra perdão, no meio religioso, ela é exaustivamente falada. Mas você sabia que Jesus repetiu diversas vezes esse assunto nos 3 anos que conviveu com seus discípulos? Porque verdades precisam ser repetidas e precisam ser refletidas na sua profundeza. Aprendemos na palavra que precisamos perdoar para superar nossas decepções. Quantas pessoas decepcionaram você ao longo da sua vida? Prepare-se, outras vão decepcionar você. Crentes também decepcionam crentes. A decepção não é só com pessoas que não são crentes. Dizem que a maior decepção é quando são pessoas que estão próximas a nós. Familiares, pessoas que a gente ama. Pessoas da mesma fé. Pessoas dos mesmos valores. Esteja preparado para se decepcionar com as pessoas. Aumente a sua capacidade de perdoar. Seja conhecido como alguém que perdoa fácil. É muito bonito saber que os outros pensam isso a nosso respeito. Sabe o Alan? A gente machucou ele, mas eu tenho certeza que se a gente conversar com ele, ele vai perdoar fácil. Sabe o Antônio? A gente foi injusto com ele, mas não precisa ter receio de chegar para ele e pedir perdão, porque ele perdoa fácil. É tão complicado quando as pessoas nos conhecem pelas mágoas que cultivamos. Ah, não, o Wilbert, eu errei contra ele, mas eu tenho dificuldade de conversar porque ele é uma pessoa que guarda rancor. Seja conhecido como alguém que não guarda rancor, como alguém que perdoa facilmente. Quando tiver difícil perdoar, lembre-se do perdão que você recebeu. Toda vez que o Rafael lhe ofender, lembre-se o quanto você já ofendeu a Deus. Que a ofensa do Rafael é muito menor do que sua ofensa para com Deus. Quando a Ju lhe ofender, lembre-se da sua ofensa contra Jesus. E perdoe. Não exija condição. Não perdoe 1, 2, 3, 7 vezes. Perdoe 70 vezes 7. Isso vai fazer bem para você e para quem está à sua volta. A vida vai ter mais sabor. A vida vai ter mais qualidade. A vida vai ser mais prazerosa. A vida debaixo do perdão é mais alegre, é mais feliz. Deus quer você alegre, Deus quer você feliz. Deus, eu nesse momento me dirijo a Ti em oração, juntamente com os meus queridos, com os irmãos que me ouvem. Deus, nós aprendemos o ensino milenar, que foi exaustivamente proferido pelo Salvador das nossas almas, o Senhor Jesus. Te agradecemos por nos lembrar que fomos perdoados. O Senhor não nos perdoou porque nós merecíamos. Nosso único mérito seria a morte. Não temos qualquer mérito nas benesses da vida. Somos pecadores, miseráveis, iníquos. Mas o Senhor manifestou graça, perdoou nossa dívida, rasgou a cédula que era contra nós. Fomos perdoados para manifestar o perdão.
Meu Deus, faça-nos lembrar que nossas dívidas foram muito maiores do que as dívidas daqueles que estão à nossa volta, daqueles que nos ferem, daqueles que falaram coisas que não gostamos de ouvir, daqueles que fizeram coisas que nos traumatizaram. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar o perdão, para que tenhamos uma qualidade de vida maior. Não queremos viver com um peso no nosso coração, não queremos viver com a embarcação de mágoa, queremos perdoar aquele que nos ofendem. Ajuda-nos, ó Senhor, que Teu Espírito Santo realize uma cirurgia nos corações daqueles que me ouvem, de tal modo que o perdão seja maior do que qualquer expectativa em relação aos outros. Que possamos perdoar sem exigir absolutamente nada. Que possamos perdoar sem impor limites, sem impor condições. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos ter um coração semelhante ao Teu. Não queremos ostentar um coração de pedra, um coração atrofiado. Dai-nos, ó Senhor, um coração igual ao Teu, coração disposto a perdoar os ofensores, seja lá quantas vezes eles nos ofenderem. Meu Deus, nos ajude, nos guie com Teu Espírito, que essa palavra seja como um martelo que esmiuça a pedra, e possamos assim ouvir a voz do Espírito Santo a todo momento dizendo: perdoe, 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 porque você foi perdoado. Deus, nós somos capazes de perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar da nossa capacidade do perdão. Eu aproveito, meu Deus, para interceder pelas inúmeras necessidades dos Teus filhos, porque estão ouvindo a oração e orando comigo, porque vivem num contexto nada fácil. Estamos numa terra que não é o lugar que o Senhor preparou para vivermos, e a todo momento somos instigados pela tristeza, a todo momento somos pressionados pelas circunstâncias, mas a Tua palavra nos garante que nós somos abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. Por isso eu oro, Senhor, para que o Senhor nos faça vencer todo tipo de abatimento, todo tipo de perplexidade, que as Tuas mãos poderosas estejam estendidas, abençoando os Teus filhos, quebrando correntes, destruindo cadeias, abrindo portas e tocando poderosamente em suas vidas. Os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Eu creio na Tua palavra, que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor nos ouvirá. Se pedirmos, o Senhor virá, o Senhor nos atenderá, o Senhor nos abençoará. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Por favor, meu irmão, que me escuta, seja no culto presencial ou em casa, se você está neste clima de oração, ouça a minha palavra e repita comigo, em forma de oração, os seguintes dizeres: eu creio que o Espírito Santo me deu um novo coração, um coração que perdoa, um coração aberto para ser abençoado por Deus, e a vitória é minha, em nome de Jesus.
Só vocês, a vitória é minha em nome de Jesus. Diga bem alto. Se desejar, aplauda ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória.